abençoai estes ramos, para que, seguindo com alegria o Cristo nosso Rei, cheguemos por ele à eterna Jerusalém. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado no jumento, no jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e puseram sobre eles suas vestes. E Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e perguntavam: quem é este homem? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos a aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós vamos ouvir agora a liturgia da palavra da Santa Missa. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavra de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Meu Deus,
Riem de mim todos aqueles que me veem. Torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte. E agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, por que me abandonaste? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar com todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonaste? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó Senhor, não fiquei longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonaste? Anunciarei o vosso nome aos meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhes louvores, glorificai-o, descendente de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Salve o Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a luz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu por Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Por isso o Pai do céu o exaltou-lhe deu um grande nome. Exaltou e lhe deu poder e glória. Diante dele céus e terra se ajoelhem. Salve, ó Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu:
tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente. Nada tens a responder? Vede quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: Crucifica-o. Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifica-o. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça. E começaram a saudá-lo: Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele, e dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte para ver que parte caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E ali estava uma inscrição, com o motivo de sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Deste modo, os sumos sacerdotes, com os mestres da lei, zombavam entre si, dizendo: A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre a terra até às 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer:
meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo-o, disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em duas partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: Na verdade, este homem era Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos iniciando neste dia 28 de março, mais uma Semana Santa. E pelo segundo ano consecutivo, nós iniciamos uma Semana Santa diferente. Mais uma vez, nossa Semana Santa será de forma online, com as nossas igrejas ainda impossibilitadas de ter a presença da comunidade. Hoje, com certeza, é um daqueles dias, um daqueles domingos, em que nossas igrejas estariam todas lotadas. Mas assim é a vida, assim são as coisas. Eu não falo isso como lamentação. E nem quero transformar esse jeito diferente de celebrar a Semana Santa em menos digno, em menos importante do que os anos anteriores. A dignidade da Semana Santa está em nós celebrarmos verdadeiramente a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor. E penso eu que esse ano, como no ano passado, nós estamos tendo uma oportunidade de vivenciarmos a Semana Santa de modo ainda mais especial, com mais intensidade, com mais espiritualidade, até porque nós estamos podendo celebrar a Semana Santa na nossa igreja doméstica, na nossa igreja chamada família. A igreja, ela nunca fecha. O que fecha são os templos. A gente habituou-se a chamar o templo de igreja. Na verdade, aqui é a casa construída para o local do encontro, da celebração e da adoração. É o templo. Mas a igreja viva, a igreja verdadeira, ela se faz presente aonde 2 ou 3 pessoas ali estiverem reunidas em nome de nosso Senhor. Se 3 pessoas ou mais se reúnem, invocam a Santíssima Trindade e ali refletem, meditam, celebram a palavra de Deus, adoram ali a Deus em verdade e em espírito, ali está a verdadeira igreja de nosso Senhor. Eu sei que muita gente lamenta por não estar hoje no templo. Também nós padres lamentamos. Também para nós padres isso não é fácil, é difícil. Mas é o que temos para o momento. E ao mesmo tempo,
não devemos nos encher de pessimismo nem de tristeza, mas de esperança e de alegria. E aproveitar esse momento para vivenciar a igreja que está dentro da nossa casa, a igreja que está dentro da nossa família. Aí aonde você está agora é a sua igreja nesse momento. Os seus que estão aí são os que constituem agora a assembleia celebrativa que você tem para este momento. Então nós vamos viver isso, essa espiritualidade da família cristã, da família católica, dentro dessa igreja doméstica, a partir da celebração intensa da nossa Semana Santa. Então você que celebra conosco agora pela internet, seja pelo Facebook, seja pelo canal do YouTube, você organiza a sua Semana Santa em casa. Você cria momentos de meditação, de reflexão. Você aproveita esse tempo para unir mais a família, para congregar mais a sua família e para vivenciar esse tempo especial que Deus e a igreja nos oferece. Não se esqueça, a sua família também é uma igreja. A sua família é uma igreja. Se a gente entrar por esta via de uma reflexão, de tristeza, de desânimo, porque eu não posso ir à igreja, porque a igreja está fechada, a gente vai, de fato, esfriar na fé. E a gente vai perder essa força que vem de Deus. Não é tempo para isso. O tempo de agora é um tempo que pede de nós uma busca mais profunda de Deus, uma intimidade maior com Deus, para que a gente, se sentindo amparado por Deus, a gente possa dar continuidade à vida. Eu acho interessante nessa liturgia de hoje uma coisa, meus irmãos e minhas irmãs. Se você observar, a gente começa cantando o Hosana de Deus, o glória de Deus a Jesus. A celebração começa mostrando a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E essa é a primeira parte da liturgia de hoje. Porque na segunda parte da liturgia de hoje nós já entramos na paixão de Jesus Cristo. O que é que significa a palavra paixão? A palavra paixão significa sofrimento. Esse é o significado da palavra paixão, sofrimento. É por isso que todas as pessoas apaixonadas sofrem, porque paixão é sofrimento. Nosso Senhor sofreu, e é isso que nós refletimos e vivemos na segunda parte da liturgia de hoje. A primeira é a entrada triunfal de Jesus, quando as pessoas gritam o Hosana, quando as pessoas tiram seus mantos, fazem um tapete nas ruas para Nosso Senhor passar, arrancam, quebram galhos das plantas. Por isso nós damos a bênção dos ramos, lembrando esse momento da vida de Jesus, para prestar louvores a Ele. Mas logo em seguida vem a paixão, logo em seguida vem o sofrimento de Nosso Senhor, vem a entrega de Jesus na cruz. Jesus passa por toda a angústia, por todo o sofrimento interior, por toda a angústia e o sofrimento físico, porque a paixão de Nosso Senhor não era só espiritual, nem era só emocional. A paixão de Jesus foi também na carne. Jesus sentiu a dor, o sofrimento na sua carne, no seu corpo. Jesus vive então tudo aquilo ali. Ele experimenta na vida dele o que é ser sofredor. Jesus não falou do sofrimento, Jesus viveu o sofrimento. Jesus não pregou sobre o sofrimento, Jesus mostrou com a vida dele o que é sofrer.
Porque falar sobre o sofrimento é fácil, sobretudo para quem não está sofrendo. Agora, viver o sofrimento é outra história. Viver o sofrimento e suportar o sofrimento na esperança de que ele vá passar, isso aí é outra coisa. Tem muita gente que vive o sofrimento, mas não vive o sofrimento na esperança, não vive o sofrimento na fé, por isso entra em desespero. Por isso não consegue ver no sofrimento uma possibilidade de crescimento, não vê no sofrimento aquela possibilidade de, passando pelo sofrimento, chegar a uma vitória. Tem muita gente que se fecha no seu sofrimento, pela falta da esperança, pela falta da fé, e eu diria mais, pela falta do amor. A pessoa se fecha no seu sofrimento e fica para sempre amargurada. De vez em quando eu vejo pessoas comentarem sobre os outros ou sobre si, quando alguém tem uma cara mais fechada, quando alguém é mais entristecido, quando alguém é mais carrancudo, não é? E a pessoa diz assim: é porque sofreu muito na vida. Isso aí é o resultado do sofrimento. Por isso que essa pessoa ficou desse jeito, ficou amargurada, ficou triste, porque sofreu muito na vida. Isso acontece muito, meus irmãos e minhas irmãs. Quando a gente não sabe lidar com o sofrimento, a maneira que nós encontramos de conviver com ele é nos fechando, é nos entristecendo, é nos amargurando. É tão interessante quando uma pessoa faz do seu sofrimento uma possibilidade de crescimento. Passa pelo sofrimento, enfrenta o sofrimento e depois sai daquele sofrimento com mais maturidade, com mais equilíbrio, com mais sensatez. Mas isso nem sempre é fácil. O caminho que parece ser o mais vivido pelas pessoas é o de se fecharem na sua dor, é o de se fecharem no seu sofrimento. E por isso vão adquirindo para si esses comportamentos fechados, amargurados, entristecidos, às vezes até encontrando como possibilidade de reação ao sofrimento, causar sofrimento nos outros. Tem gente que passa por um sofrimento e, ao invés de não querer aquele sofrimento mais para si, ou aquele sofrimento para os outros, faz exatamente o contrário. Faz o outro sofrer pela mesma causa que um dia lhe fez sofrer. Por que eu faço a minha esposa sofrer? O marido às vezes poderia se perguntar. Porque eu passei pelo trauma de ver o meu pai fazer a minha mãe sofrer. Olha que coisa. Por que eu faço esta ou aquela outra pessoa sofrer? Porque eu passei por isso daí também. Então ele tem que passar, ela tem que passar. Fez do sofrimento uma arma, uma infeliz arma, para se aprisionar e depois para maltratar os outros. Aquele sofrimento vivido deveria ter servido de experiência. E eu, passando por aquele sofrimento, eu percebi que aquele sofrimento me fez tão infeliz, me fez sofrer tanto, e que eu me esforcei tanto para me libertar daquele sofrimento, e agora eu não vou querer que ninguém passe por ele. Eu vou ser, pelo contrário do exemplo primeiro que eu dei, eu vou fazer de tudo para que ninguém passe pelo mesmo sofrimento que eu passei. Imagina um pai que teve uma infância difícil. A vida dele foi uma paixão dolorosa, um sofrimento doloroso. E quando ele tem os filhos dele, ele diz assim para ele: eu não quero que os meus filhos passem pelo mesmo sofrimento. Eu não quero que os meus filhos passem pela rejeição que eu passei por parte do meu pai. O meu pai me fez sofrer, mas eu não vou fazer os meus filhos sofrerem. Os meus filhos foram abandonados,
Eu fui abandonado pelo meu pai, mas eu não farei os meus filhos passarem por essa experiência. Você tira do sofrimento um aprendizado, uma lição. Você transforma o que é negativo em positivo. Mas isso é quem vive o sofrimento na esperança, na fé e no amor. Pode até ser que chegue um momento em que o sofrimento seja tão grande que você faça a mesma pergunta que nosso Senhor fez. Meu Deus, por que me abandonaste? Às vezes, meus irmãos, o nosso sofrimento é tanto, a nossa paixão é tanta, que a gente se sente abandonado. E isso é normal, a gente se sentir assim. A gente se sente abandonado pelas pessoas, porque a gente acha que as pessoas poderiam fazer mais. E as pessoas já estão fazendo, mas a nossa dor é tanta que a gente não percebe. E aí começamos a pensar, todos me abandonaram. E a gente até transforma aquele sofrimento numa razão para um estado de vitimização. E a gente se sente um coitadinho, um pobre coitado, um abandonado, um desprezado. Também nos sentimos assim em relação a Deus. Quantas vezes eu já ouvi as pessoas dizerem, eu nem rezo mais, porque Deus me abandonou. Já ouvi isso muitas vezes. A minha oração não chega a Deus. É a pergunta que nosso Senhor fez também. O próprio Filho de Deus passou por essa experiência do sentir-se abandonado na cruz. Meu Deus, por que me abandonastes? E é interessante porque Deus não responde. Deus não responde nem ao Filho dele. Nós até podemos fazer essas perguntas. Não é proibido não, que o próprio Jesus fez. Agora não espere uma resposta de Deus que Ele não vai dar. Ele não vai dar. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Tem muitas coisas que pela vida nós iremos passar, ou talvez já estejamos passando. E não adianta a gente pedir a Deus para nos tirar daquela situação, porque Ele não vai tirar. Ele não vai tirar. Deus, Ele não tira as dificuldades da nossa vida. Quem quer ter vida fácil, quem quer ter vida sem problemas, quem quer ter vida numa boa, só de prazer, só de conquistas, só de vitórias, nunca vai entender e aceitar Deus. Porque a metodologia de Deus não é essa. A pedagogia de Deus não é essa. E nem tampouco Deus nos livra do sofrimento. Por isso você, quando passar por um sofrimento, nunca fique se perguntando, meu Deus, o que foi que me aconteceu? Por que eu estou passando por isso? Me tire desse sofrimento. Você vai dizer isso 1000 vezes e Deus vai ficar calado, não vai lhe dar nenhuma resposta. Porque sabe o que é que Deus faz? Deus não nos tira do sofrimento, mas Deus passa o sofrimento conosco. Deus está conosco no sofrimento. É diferente. Por exemplo, Deus não livrou nem Jesus das tentações. Jesus teve que passar sim pelas tentações, mas Deus estava com ele no sofrimento. Ele não ficou sozinho lá. Ele passou pelas tentações, mas lá estava Deus com ele. Deus também não tirou nosso Senhor da cruz. Tenho eu a impressão, isso aqui é um pensamento meu, não está na Bíblia não, que quando nosso Senhor disse assim, meu Deus, por que me abandonastes? Lá na eternidade o Pai Criador apenas pensou, fique aí é o seu lugar. Aguenta firme, meu filho. Aguenta firme. Fica aí. Para isso eu te enviei ao mundo. Aguenta firme.
Nosso Senhor também diz para nós muitas vezes, quando a gente quer logo se livrar do sofrimento, jogar fora o sofrimento, Ele diz para nós: aguenta firme, meu filho. Aguenta firme, minha filha. Aprende com esse sofrimento. Aprende com essa dor. Cresce com essa dor. Eu estou aqui, pertinho de ti, contigo. Eu vou passar contigo por essa dor, por este sofrimento. Aguenta firme. Mas eu não vou tirar o teu sofrimento, não. Este sofrimento é aula. Este sofrimento é ensinamento. Esse sofrimento é educativo. É para o teu bem. É talvez até para a tua salvação. Aguenta firme. Eu passo contigo por este sofrimento, mas eu não tiro de ti esse sofrimento, não. Talvez você nunca tenha ouvido uma reflexão dessa e deva estar pensando agora: nossa, que coisa. Mas é a verdade. Olha para a cruz. Meu Deus, por que me abandonastes? Silêncio. Fica na tua cruz. Aguenta a tua cruz. Aguenta. Permanece firme. Não te desespera, porque eu vou te dar a vitória. E o que foi que aconteceu 3 dias depois? A vitória. A ressurreição. Imagina se Jesus tivesse descido da cruz. Se Jesus não tivesse suportado aquela cruz. Ele não teria passado pela experiência triunfal, gloriosa, de olhar para a morte e dizer: morte, quem és tu? Quem és tu? Qual é o teu poder, morte? Porque eu te venci. Quando Jesus saiu daquele sepulcro, vivo, ressuscitado, glorioso, eu tenho a impressão que ele deu uma olhadinha para trás e disse assim: olha, fica morte aí. Aí é o teu lugar. Fracassada, eu te venci. Porque eu permaneci firme nos propósitos do meu Pai, porque eu permaneci firme na paixão, na dor, no sofrimento, porque eu permaneci firme na cruz. Eu agora olho para este sepulcro, eu vou até deixar uns paninhos aí em cima, para mostrar que eu saí, nem desses paninhos precisei. Esses paninhos que significam pano de morte, panos mortuários, eu nem quero eles, eles ficam aí. Morte, aí é o teu lugar, fica aí. E aí nosso Senhor sai triunfante, vitorioso. Meu irmão, minha irmã, não sei qual é o seu sofrimento. E se você está sofrendo muito nesse momento, oh maravilha podermos hoje, de hoje até o próximo domingo, podermos associar este teu sofrimento, este meu sofrimento, ao sofrimento de Jesus na cruz. Permanece firme, não desanima, não desanima, para de reclamar, para de lamentar, para de chorar, enxuga tuas lágrimas. Já chorou, tá bom. Choro tem prazo de validade, a gente não pode passar a vida toda chorando, não. É luto que você está vivendo, viva esse luto na fé, na esperança. Não negue o luto que você está vivendo, viva esse luto. Mas creia que esse luto não é o fim, não é para lhe destruir. Aprenda, tire lições de tudo isso. E aí você vai poder, com nosso Senhor, experimentar a vitória. Permanece firme, aguenta firme. Seja forte, procure força em Deus. Não há sofrimento que não passe. Não há dor que não passe. Não há tristeza que não passe. Não há necessidade que não passe.
principalmente quando a gente vive todas elas com Deus, em Deus. Ele está agora, nesse momento, com você na sua dor e no seu sofrimento. Por isso nós dizemos, pelo menos 2 vezes na missa, Ele está no meio de nós. Não é assim que a gente responde quando o padre diz, o Senhor esteja convosco. Aí como é que a gente responde? Ele está no meio de nós. Você responde isso só da boca para fora? Ou você acredita mesmo que Ele está no meio de nós? Ele está no meio da sua casa, no meio da sua família, no meio do seu sofrimento. Ele está. Aguenta firme. Essa cruz vai passar e a vitória chegará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. No coração de Deus agora apresentemos as nossas preces. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Senhor Jesus, pela vossa paixão, entrastes na glória, conduzi a igreja à Páscoa da eternidade, nós vos suplicamos. Bendito que vem em nome do Senhor. Filho de Davi, ajudai-nos, vossos fiéis, a vencer as forças da morte e do mal, e investem contra as pessoas. Nós vos suplicamos. Bendito que vem em nome do Senhor. Rei eterno, que pela vossa paixão reconciliastes a humanidade, convertei os corações e dá-lhes a força de assumir o compromisso com a vida, nós vos suplicamos. Bendito que vem em nome do Senhor. Servo de Deus, que sofreste as consequências de um processo injusto, vinde socorrer as vítimas da injustiça e da maldade, nós vos suplicamos. Bendito que vem em nome do Senhor. Cristo, obediente até a morte de cruz, ensinai-nos a sermos sempre obedientes à vontade do Pai. Nós vos suplicamos. Bendito que vem em nome do Senhor. Atendei, Pai de amor, esses nossos pedidos, por Jesus, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora no altar de Deus ofertemos a nossa vida. Nesse primeiro dia da Semana Santa, faça a oferta da sua casa, da sua família. Diga a Nosso Senhor agora, nesse momento, eu quero viver uma Semana Santa com a minha família. Eu preciso viver uma Semana Santa com a minha família. Por isso eu oferto no altar da tua igreja, da tua casa, o altar da minha casa, o altar da minha família, a igreja que é a minha família, para que nós vivamos uma Semana Santa verdadeira. Cantemos. Ó morte, estás vencida,
de Adão a triste sorte, ao Cristo trouxe a morte. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Eis o Cordeiro mudo, vazio está de tudo. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Amou a humilhação, por ela a redenção. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Rezemos, irmãos e irmãs, para que esta nossa Santa Missa seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Inocente, Jesus quis sofrer pelos pecadores. Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele os anjos cantam vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente o sofrimento e a morte, por amor a nós. Naquela última ceia, Jesus tomou nas mãos o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Vamos adorar o nosso Deus, dizendo assim: Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Eu creio. E te adoro. E te adoro. Aumenta minha fé. Aumenta a minha fé. E esteja comigo. E esteja comigo. Em todos os meus sofrimentos. Em todos os meus sofrimentos. Eu nunca me sinta sozinho. Que eu nunca me sinta sozinho. O seu amor. O seu amor. A sua proteção. E a sua proteção. A sua força. A sua força. E o seu poder. E o seu poder. Estejam comigo. Esteja comigo. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue,
o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meus irmãos e minhas irmãs, eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Nós que vos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Antônio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Francisco Fábio de Oliveira, 7º dia de falecido. Maria Neise, Roberto Wilson, Aila Maria. Todos os falecidos pela Covid-19 no Brasil. Os nossos familiares falecidos, os nossos amigos, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, o esposo santo de Maria, os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. E agora rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue que agora vamos receber, não sejam para nós causa de juízo ou condenação. O Senhor se compadeça de nós, que muitas vezes somos fracos. Não resistimos às tentações que nos levam ao pecado. O Senhor se compadeça de nós. Tenha misericórdia de nós, pelos pecados que nós cometemos, pelas palavras, pelos pensamentos, pelas omissões. Às vezes a gente pode ajudar e não ajuda, a gente pode fazer e não faz. Esse pecado da omissão, Senhor, que é tão presente na nossa vida. Às vezes a gente diz, eu não faço mal a ninguém, mas também não faz o bem a ninguém. E isso é o pecado da omissão. O Senhor se compadeça, nos dê perdão, misericórdia. Pelos sentimentos ruins que nós alimentamos no nosso coração, a inveja dos religiosos do teu tempo, Senhor, que fizeram com que os religiosos do teu tempo te levassem para a cruz. A tua palavra diz hoje para nós que eles eram invejosos, por isso eles quiseram matar o Senhor. E às vezes essa inveja também está dentro de nós. E todos os outros pecados que nós cometemos, antes de receber o Senhor, te pedimos perdão, para que o Senhor seja o alimento da nossa salvação, o remédio de cura das nossas doenças físicas e espirituais, e que para receber o Senhor, nesse momento o meu coração esteja em paz, a minha consciência tranquila. E o Senhor, que é o alimento do céu, seja para mim salvação e não condenação. Por isso eu te peço perdão por mim e por todos que estão celebrando comigo agora, nesse momento. Os que estão em casa, que vão te receber espiritualmente. O Senhor se compadeça de cada um deles e lhes dê a sua misericórdia, o seu perdão. Felizes os convidados para o banquete da vida. Está aqui Jesus, o Filho muito amado de Nossa Senhora, o nosso Salvador, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. E você, meu irmão, minha irmã, que está assistindo pela internet, faça sua comunhão espiritual agora. Eu quero sempre dizer isso para você. Esse mesmo Jesus que está aqui sobre este altar, ele agora entra na sua casa para ser o seu alimento. Faça comunhão com ele. Viva essa comunhão espiritual.
fomos separados do amor que ao mundo veio. Ó Senhor, a tua Páscoa confirmada no madeiro é o penhor da aliança e o fim do cativeiro. Exaltado no Calvário, o Senhor abriu o caminho, elegendo a santuário o humano peregrino. O seu reino é contrário a quem nega o pequenino. Ó Senhor, Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho, nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. O anjo do Senhor anunciou a Maria: E ela concebeu do Espírito Santo. eis a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo de Deus se fez carne. E habitou entre nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos chegando ao final da nossa Santa Missa, desse primeiro dia da nossa Semana Santa. Desejando a você que viva verdadeiramente uma Semana Santa. Quero lembrar a você que amanhã é Segunda-feira Santa. Não se esqueça disso. Nós não somos convidados a vivermos um dia santo, mas uma Semana Santa. De hoje até o próximo domingo. Então amanhã, segunda-feira, é Segunda-feira Santa. Aonde você estiver, fazendo o que você estiver fazendo, se lembre. Segunda-feira Santa, terça-feira Santa, quarta-feira Santa, quinta-feira Santa, sexta-feira Santa, sábado santo e domingo da gloriosa ressurreição do Senhor. Padre, qual é desses dias o mais importante? São iguais. O mesmo valor que tem amanhã, segunda-feira, tem a sexta-feira. São todos os dias santos. Não tem um dia mais importante do que o outro nesta semana. São todos os dias santos. A mesma importância que tem a sexta-feira santa, tem amanhã, segunda-feira santa. Não se esqueça disso. Para você viver bem esta Semana Santa. Amanhã a nossa celebração será às 18 horas, terça-feira também às 18, quarta às 18, quinta também. Na sexta, a adoração da Santa Cruz será às 15 horas, às 3 horas da tarde, na hora da misericórdia. No Sábado Santo nós não teremos celebração, você faça seu momento em casa, com a sua família. E no domingo voltaremos com as missas da Páscoa, 7h30 da manhã e às 16 horas, como está acontecendo em todos os domingos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pelas mãos de Nossa Senhora do Sagrado Coração, padroeira da nossa paróquia, nos abençoe
e nos dê uma semana santa de verdade, abençoada, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma santa semana, Deus e Nossa Senhora nos acompanhem. Demos graças a Deus.